Você já deve ter ido na internet e pesquisar uma coisa que o youtuber falou para você não pesquisar, não é? Porém, quando você foi ver, se arrepende fortemente de ter pesquisado, pois aquilo que você viu definitivamente vai te traumatizar pelo resto da vida, principalmente quando é a primeira vez que você entrou em contato com aquilo. Pois é, foi exatamente o que aconteceu comigo, e foi literalmente uma das coisas mais bizarras que eu já vi até hoje. Eu apresento para vocês o mangá mais bizarro que eu já vi, o Colapso do Mundo como conhecemos. Que na verdade é um manhwa produzido na China pelo Dan Shujian em 2010, que fala sobre o lado grotesco da humanidade de uma forma pesada e sombria, além de possuir humor negro e abordar críticas sociais sobre a nossa realidade. Os desenhos gráficos dessa obra são extremamente explícitos, então eu vou estar censurando aqui porque eu priorizo o estado mental de vocês. Sendo assim, eu peço que, por favor, não pesquisem essa coisa. Eu sei que vai ter doido que vai querer pesquisar isso, mas se você quiser preservar sua sanidade, pelo amor de Deus, não gaste seu tempo lendo isso. Apenas o meu vídeo é suficiente, beleza? Então, dito isso, vamos começar. O conto começa com um garoto chamado Greg, brincando de bola com seu amigo até que avista uma garota, que aparentava estar triste no balanço. Indo até lá para saber o que houve, a garota agradece pela preocupação, e o Greg pergunta se teria algo que a garota gostaria de contar para ele. E ela fala que simplesmente o namorado dela a engravidou e a abandonou. Eu sinto muito por isso, querida, mas por que você foi ficar com um emprestado? Bom, é triste a realidade que muitas mulheres passam. Sempre quando há alguma dificuldade ou uma gravidez não planejada, muitos homens abandonam a própria companheira, com medo de estragarem a própria vida pela responsabilidade de cuidar de uma criança. Mas não percebem que estragaram a vida da própria mulher que jurou cuidar dela e ficar ao seu lado independente do que acontecesse. É muito triste. Bom, Greg, preocupado, pergunta sobre o bebê e como ele estava. E ela fala que, depois de contar sobre isso para o seu namorado, ele a forçou a... Só que o bebê já estava formado, e depois de uma briga, ele a abandonou. Entretanto, ela gostava bastante do bebê, e foi até o hospital de novo para procurar pela criança, até que ela o achou e o colocou de volta no seu próprio ventre, com esperança de que o bebê ia crescer. Cara, o que eu estou lendo? É o primeiro capítulo e já vem com uma brutalidade dessas. Mas o pior não é nem isso. O bebê não estava mais vivo. E tinha larvas em cima dele. Eu não brinquei quando falei que essa história era grotesca. Mas se isso for pesado, a tendência é piorar. Aí, no final da história, o garoto pergunta o que acontece quando cresce larvas no estômago dela e ela responde que come inseticida. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. A história começa com a garota na chuva sem teto, junto com seu cachorrinho. Até que, ao longe, ela avista um casal que se aproxima dela e a acolhe, mas com segundas intenções, com o propósito de torná-la uma empregada. Nisso, eles a levam embora, mas o cachorro estava querendo segui-la, e o casal maltrata o coitado do cachorro lançando no mar para não o seguir. E a menina, em choque, começa a gritar desesperada com o cachorro. E dá pra ver claramente que são um casal nojento. Uma coisa que esses contos conseguem trazer bem é o quanto a humanidade é grotesca. Tudo que ela faz são para apenas atingir seus próprios objetivos, sem levar em conta outras vidas. Falta de compaixão dos seres humanos é algo que me irrita profundamente, e sabemos o quanto isso infelizmente é real e sempre vai existir pessoas assim.
Chegando na casa, a garota é educada para se tornar uma empregada, cuidando da casa e não para de pensar no seu fiel companheiro que se foi. Até que, em um dia, uma espinha tinha se formado no rosto da garota. A mulher, percebendo isso, vai até ela e espreme a espinha, saindo um líquido que se assemelhava a ouro. O casal, admirados com o poder da garota, sem nenhuma piedade, a prendem em uma cela, se tornando a fonte de ouro consequentemente. E lá, eles a torturam passando pimenta e outros produtos que estimulassem a formação de espinhas. E todos os dias, eles iam lá e espremiam o rosto da pobre garota para coletar o ouro. E cara, que cena bizarra, velho. A dor que a coitada da garota devia estar passando não era brincadeira. O rosto dela estava murcho, repleto de espinhas. Até que, do nada, uns ratos surgiram e soltaram das amarras. Nisso, ela se levanta e vê no seu reflexo a violência que fizeram com seu próprio rosto. Dominada pela angústia, ela pega um facão e, lembrando dos momentos com seu doguinho, ela corta o seu próprio rosto, jorrando uma mistura de ouro e sangue. Com um grito de desespero, a mulher acorda e vai verificar o que estava acontecendo. Até que a garota na escuridão surge e acerta as suas costas. O lampião cai no piso de madeira, que faz com que o fogo se alastre e a casa inteira pegasse fogo. E de lá a garota sai, com um olhar de manchadas. E caminhando sem rumo da tempestade, ela cai na rua, sem forças. Até que ao longe, ela avista seu cachorrinho, que conseguiu sobreviver e vai até ela preocupada. E assim, ela se sente satisfeita em ver ele bem. Ela fecha os olhos e finalmente pôde descansar em paz. Cara, que final foi esse, velho? A história é triste demais, nem pra garota ficar com as pessoas de verdade. Isso só mostra que a realidade pode ser bem dura até mesmo quando há felicidade. Uma criança sem família adotada, e ainda assim ela pode correr o risco de estar nas mãos de pessoas cruéis. E caso você presencie algo parecido, denuncie. É a melhor coisa que você pode fazer para ajudar quem precisa. Tudo bem, vamos para o próximo capítulo. E eu percebi que você ainda não se inscreveu, hein? Então se inscreve aí antes de continuar o vídeo. Agradeço demais a sua ajuda. A história começa com uma garota alimentando um gatinho. Percebe-se que ambos possuem uma forte conexão e afeto. Eles brincavam e se divertiam no dia a dia, e a garota nunca esquecia de levar o seu gato onde quer que ela estivesse. Entretanto, em um dia qualquer, a garota escuta batidas na porta. Ela vai até lá, e quando abre, era o agiota cobrando o pagamento. Provavelmente era o aluguel da casa. Até que ele vê o gato, ignora a garota e simplesmente vai pra cima dele com a intenção de machucá-lo. Ele agarra o coitado pela cauda e o lança do prédio. A garota apavorada corre para acudir o gato e o avista com uma pata quebrada. Mas, de repente... Triste pelo ocorrido, ela enterra seu gato, junto com a colherzinha que usava para alimentá-lo, e com muita tristeza, se despede do animal. Contudo, à meia-noite, o túmulo do gato se encontra vazio. Cara, esse conto aqui foi o mais brutal até agora. O coitado do gato teve um dos piores fins possíveis. O filho da mãe do agiota teve a cara de pau de recusar o dinheiro apenas para descer o cacete no gato, que não tinha culpa nenhuma. E quantos animais não possuem esse mesmo destino, sendo maltratados pelos próprios donos? E se você faz isso, a cadeia era o lugar em que você deveria estar. Mas não se preocupem, a história poderia ter terminado aqui, mas o autor nos deu esperanças.
Ou será que não? O agiota estava bebendo em um beco, até que ele avista alguma coisa. O gato zumbi pula em cima do agressor e o mata retirando a pele dele para se reconstruir. Tá, isso daqui é bizarro. E no meio da noite, a garota acorda com um bicho do seu lado feito de carne e com a colherzinha que ela tinha dado para o seu gato. Assustada, ela pula da sua cama, pega uma tesoura para se proteger. O que qualquer um faria na situação dela. Imagina você de boa dormindo e do nada dar de cara com uma anomalia dessas. Mesmo que seja amigável. Cara, se fosse eu ia meter uma bicuda. Não. O gato triste, com a atitude da garota, vai embora, deixando a colher para trás. E no mesmo lugar em que foram juntos ver a linda vista, o gatinho se encontra triste por não ter sido reconhecido. Até que a garota vai atrás dele e o encontra com a colher que tinha dado para ele. Nisso, eles se abraçam e de uma forte luz, o gatinho volta para o seu estado original. Cara, até agora essa foi a história mais foda desses contos. E finalmente, cara, um final feliz para o coitado do gato que foi do X1 com a morte vencida. Cara, fiquei genuinamente emocionado com esse final. Muito obrigado, Jean, por tornar essa esperança realidade. Peraí. Pobre o quê? A história começa com um cara babaca querendo terminar com a namorada, pois ela tinha... Como posso explicar isso? Muito respeito. Ela até questiona se era boobs grandes que os homens gostavam, e ele diz que gosta só dos pequenos. Meu amigo, que cara exigente da porra. Quem é o imbecil que rejeitaria uma garota por causa que o respeito dela é grande? Meu amigo, se fosse eu, então ela vai encolher o respeito dela pra ele amá-la de novo. E nisso, ela bota creme, faz exercício e tudo isso só pra que o ex dela volte. Parece aqueles machos que quando é rejeitado pela garota vai pra academia pra ganhar músculo. Enfim, ela consegue encolher o respeito pra ficar plano. No outro dia, o vagabundo chegou com outra namorada que mal possuía respeito e disse que os boobs dela eram mais planos do que os da ex-namorada. Irritada, a garota vai lá e diz que irá superar essa outra mulher com os boobs planos. E o que ela faz? Bem, ela bota uma máquina pra socar o respeito dela. Querida, pelo amor de Deus, por que você está fazendo isso consigo mesma? Esquece esse idiota, supera! Assim, ela consegue deixar o respeito dela côncavo. Exatamente, côncavo. O que é que eu tô vendo, hein? No outro dia, o cara chega com uma nova namorada e fala que esta tem os boobs mais côncavos do que os da ex. E a ex-namorada, cansada de não ser aceita, ela pega um facão e faz um buraco nas boobs dela. E no outro dia, ela pergunta se ainda ele está insatisfeito. E ele mete uma dizendo que sem boobs, ela é um homem. E que não ficaria com ela, pois seria gay. E ela se ajoelha no chão por perder ele. Brutal, não sobrou nada pra Betinha. Cara, agora falando sério, eu sei que eu vou parecer a droga de um coach, mas eu não tô nem aí. Querida, se ninguém te valoriza por quem você é, não é culpa sua. O problema são eles que não enxergam quão bela você é. Pode ser por fora, por dentro, o que for. Aprenda a se amar primeiro antes de qualquer coisa, pois ninguém nesse mundo vai te amar tanto quanto você mesma. Cuide do seu corpo, cuide da sua beleza, cuide da sua mente, pois você não precisa ficar perfeita pra ninguém, apenas pra você. Eu estou falando para garotas, mas isso serve para qualquer um. Não mude de personalidade ou de aparência só para agradar alguém, pois, acredite, você nunca será bom o suficiente para as pessoas. E essa é a verdade, cara, não tem o que fazer. Sempre irá existir alguém mais bonito que você. Isso é normal, cara. Beleza é algo relativo, cada um tem seus gostos. Mas não se preocupe, a hora vai chegar. Alguém vai te achar a garota ou o garoto mais bonito do mundo para ela, que irá gostar não do que você tem, mas quem você é.
Se ame primeiramente antes que as pessoas também possam te amar. A história começa com a garota dizendo que tem um amigo asqueroso, que são amigos desde a infância e que começou a morar na casa dela por causa da morte dos seus pais. Nisso, os pais da garota, simpatizados, decidiram adotar ele. Voltando, ela disse que o amigo dela é asqueroso e que eles têm uma má relação. E do nada, o amigo dela abre a porta para conversar e ela reclama de que ele entra no quarto dela como bem quiser. Só que ele tem um presente para ela, um coelho de pelúcia. Só que ela não aceita, dizendo que ele não deveria ter uma queda por ela, por serem amigos, viu? Amigos! Depois disso, ele sai do quarto e diz que nunca mais irá voltar. E realmente, talvez ele não vai voltar mesmo, já que a garota vai tomar banho pensando se foi grossa, até que ela avista um buraco no teto. E acha que é o próprio amigo dela espionando. Então ela lança o dardo que acerta alguém. Quando ela sai do banheiro, ela escuta os gritos. Ela vê um amigo dela sofrendo de dor por um dardo ter acertado o olho do cara. E a mãe da garota afirma que ele estava assistindo TV junto com ela e do nada começou a sangrar o olho dele. Então a garota deixa de ter suspeitas sobre ele, já que ele estava vendo TV e não espionando ela. Mas, infelizmente, um amigo dela não conseguiu se recuperar dos ferimentos do olho e veio a falecer. Caramba, o cara morreu por ter levado uma furada no olho, é muito grave, cara, cê é louco. Só que foi muito estranho. Se ele não estava no teto, o que feria o olho dele? Depois do evento, a garota se sentiu culpada como se fosse ela que tivesse mandado o próprio amigo de vala. Mas no banho, ela percebe algo estranho. Tinha algo sangrando do buraco. Quando ela vai olhar, ela vê um coelho de pelúcia em estado de apodrecimento, com exatamente um dardo no olho. Daí ela percebe que o coelho e o amigo dela estavam conectados. E foi por isso que não conseguiram curar o cara, pois o coelho estava com um dardo no olho. E sim, ela percebeu que ele estava espionando ela no banho. Oh my God. Só que daí ela começou a sentir saudade do amigo e relembrar dos momentos que ele ajudou ela defendendo do seu pai, da vez que ele a uniu com outra amiga que tinha discutido. Então ela pensa que se consertar o coelho, também consertaria um amigo dela. Ela restaura o coelho. E meus amigos, o próximo quadro é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi. Imagine se você estivesse no lugar dessa garota. Da escuridão da noite, surge um ser desconhecido que lentamente abre a janela, chamando por ela. Só que a garota, ao invés de meter o pé daí e gritar de medo, ela grita de alegria, pois esse bicho aí era o amigo dela que morreu, cara. E ele começa a pedir desculpa por ter espiado ela com o coelho, mas ela diz que tá tudo bem, porque nesse tempo todo com saudade dele, ela começou a também gostar dele. Então ela chama pra ver os pais dela de novo, pois também eles estavam com saudades. Aham, tá bom, os pais vão ficar com muita saudade dele quando ver o estado desse cara. E essa é a imagem dos dois antes de tudo. É, legal. E a risada faz...
E esse, meus amigos, é Collapse of the World as We Know It. Um conjunto de contos de horror bem pesado, mas que traz consigo várias críticas sociais sobre a nossa realidade, mostrando o lado mais macabro da humanidade. Bom, esses 5 capítulos são pra mim um dos melhores contos desse manhwa. Talvez eu consiga achar outros contos interessantes, mas por hora eu vou deixar pra parte 2. E pra isso você tem que se inscrever, compartilhar e acompanhar o canal. Senão eu não vou conseguir fazer outros vídeos, viu? Então conto com vocês rumo aos 10.000 inscritos. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!